No limiar entre a história e o mito, a figura de Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador, emerge das sombras da Romênia medieval como um dos personagens mais fascinantes e temidos de todos os tempos. Seu nome ainda ecoa pelos séculos, envolto em terror e mistério, e inspira lendas de vampiros e governantes sanguinários. Mas quem era realmente esse homem, que até hoje aterroriza a imaginação de muitos? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da vida de Vlad, explorando sua infância, ascensão ao poder, as batalhas cruéis que travou e os métodos implacáveis que usou para proteger sua terra. Prepare-se para uma jornada épica, onde a realidade muitas vezes se confunde com a lenda. Vlad nasceu em 1431 em Sighisoara, na Transilvânia, uma região marcada por conflitos e rivalidades. Filho de Vlad II, conhecido como Vlad Dracul, Vlad III veio ao mundo em uma época em que a Europa esteve em constante tensão entre as forças cristãs e o crescente Império Otomano. Desde cedo, Vlad foi moldado pelo ambiente de guerra e traição. Seu pai, membro da Ordem do Dragão, uma irmandade cristã dedicada à luta contra os infiéis, deu-lhe o nome de Vlad Draculea, que significa Filho do Dragão. Esse nome carregava um peso simbólico e seria um dos elementos que marcariam a vida de Vlad de forma permanente. Ainda jovem, Vlad e seu irmão Radu foram entregues como reféns ao sultão Murad II, como parte de um acordo entre seu pai e o Império Otomano. Esse período de cativeiro seria crucial na formação de Vlad. Enquanto Radu se adaptava à vida na corte otomana, Vlad desenvolvia um ódio profundo pelos turcos. Durante esses anos, ele aprendeu táticas militares e a arte da crueldade, observando as práticas de tortura e punição, que mais tarde adaptaria ao seu próprio reino. O cativeiro o endureceu, plantando as sementes de um governante implacável que faria de tudo para proteger sua terra natal. Após a morte de seu pai e irmão mais velho, assassinados por rivais políticos, Vlad retornou à Valáquia com um único objetivo: retomar o trono que lhe pertencia por direito. Em 1448, com o apoio dos turcos, ele brevemente conseguiu o controle do trono, mas foi logo deposto. Esse revés não o desencorajou, pelo contrário, reforçou sua determinação de recuperar e manter o poder a qualquer custo. Em 1456, com o apoio do rei húngaro, Vlad finalmente reconquistou o trono da Valáquia. Esse seria o início de seu reinado sangrento, onde ele consolidaria sua reputação como o Empalador. Vlad sabia que para manter o controle da Valáquia, cercado por inimigos, ele precisava de algo mais do que simples força militar. Ele precisava de terror. Foi durante seu segundo reinado que Vlad começou a empregar uma tática que lhe daria seu nome infame: o empalamento. Essa prática brutal, em que as vítimas eram perfuradas por estacas de madeira, foi usada tanto contra inimigos externos quanto contra aqueles que ele considerava traidores dentro de seu próprio reino. Em uma época de incerteza e medo, o terror psicológico era tão poderoso quanto as armas. E Vlad usou essa tática para manter seus súditos e inimigos em constante estado de paz. O Império Otomano, liderado por Mehmed II, o Conquistador, representava uma ameaça constante para a Valáquia. Vlad sabia que, sozinho, ele não conseguiria resistir ao poder esmagador dos turcos. Contudo, ele foi mestre em usar a geografia montanhosa de sua terra e suas táticas de guerrilha para desestabilizar os exércitos invasores. Uma de suas estratégias mais notórias foi a política da terra arrasada, destruindo plantações, envenenando poços e criando desertos intransponíveis para retardar o avanço otomano. Mas o ápice de sua resistência veio em 1462, quando Mehmed II invadiu a Valáquia com um exército imenso. A noite de 17 de junho de 1462 foi uma das mais terríveis da história militar. Vlad, com seu exército menor, mais implacável,
conduziu um ataque surpresa ao acampamento otomano. Em uma batalha feroz, ele quase conseguiu capturar o próprio sultão. Embora não tenha sido capaz de matar Mehmed II, o ataque foi tão devastador que abalou a moral do exército otomano. Na manhã seguinte, ao avançar, os soldados turcos encontraram uma visão aterradora. Milhares de seus compatriotas empalados ao longo da estrada para Târgoviste, a capital da Valáquia. Este espetáculo de horror marcou um ponto de virada na guerra, estabelecendo Vlad como um inimigo temido por todo o Império Otomano. No entanto, o reinado de terror de Vlad não poderia durar para sempre. A resistência implacável atraiu a ira de seus inimigos, tanto internos quanto externos. Seus métodos brutais alienaram muitos de seus aliados potenciais e as constantes guerras drenaram os recursos da Valáquia. Em 1462, ele foi capturado por forças húngaras e mantido prisioneiro por vários anos. Durante esse tempo, seu irmão Radu, agora aliado dos otomanos, tomou o trono da Valáquia. Mas mesmo em cativeiro, a lenda de Vlad, o Empalador, continuou a crescer. Ele foi libertado anos depois e tentou reconquistar seu trono, mas foi assassinado em 1476, possivelmente por forças turcas ou por traição interna. A morte de Vlad não apagou seu legado. Pelo contrário, sua reputação só cresceu com o tempo, alimentada por relatos exagerados e histórias assustadoras. No Ocidente, ele se tornou a inspiração para o Drácula de Bram Stoker, uma figura que uniu mito e realidade em uma das obras mais icônicas da literatura gótica. Na Romênia, Vlad é lembrado como um herói nacional, um defensor feroz de sua terra contra invasores estrangeiros. Sua vida é um testemunho da complexidade da natureza humana, onde coragem e crueldade coexistem em uma dança mortal. A história de Vlad, o Empalador, ecoa pelos séculos, cercada por uma mistura de realidade brutal e lendas sombrias. Ele foi mais do que um governante implacável. Foi o símbolo de uma época onde a sobrevivência dependia de métodos extremos. Para o povo da Valáquia, Vlad foi um defensor feroz, alguém que não hesitou em usar a força e o medo para garantir a independência de sua terra contra o avanço do Império Otomano. Embora seus métodos tenham sido brutais, não se pode negar a eficácia de sua estratégia de terror. Ele impediu invasões, controlou seus rivais e cravou seu nome na história de forma inesquecível. Por outro lado, no imaginário popular, Vlad se tornou uma figura mitológica. Sua associação com o vampiro Drácula fez com que sua fama transcendesse as fronteiras da Romênia, tornando-se um ícone global de horror. No entanto, sua verdadeira história é ainda mais complexa do que a ficção. Ele foi um líder que fez o necessário para proteger seu povo, ainda que o preço fosse a crueldade implacável. Sua lenda é um reflexo das escolhas difíceis de uma era onde a brutalidade era muitas vezes a única moeda de troca. Ao longo dos séculos, Vlad, o Empalador, permanece como um símbolo de resistência e poder, uma figura que desafia o tempo e as narrativas simplistas de bem e mal. Seu legado, seja como herói ou vilão, é um lembrete de que a história é cheia de nuances, onde o que parece monstruoso para alguns pode ser visto como necessário para outros. E assim, encerramos nossa jornada por essa vida tão controversa. Se você ficou intrigado com essa história, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não deixe de comentar quem você gostaria de ver nos próximos episódios. E lembre-se, mesmo nas lendas mais sombrias, há sempre algo novo a ser descoberto. Nos vemos no próximo vídeo.